Boa noite, gente. Bom, pelo que nós conversamos na terça, né, nosso último encontro, ficamos acertados de hoje a gente iniciar, pelo menos de maneira inicial, né, essa terceira unidade. Como eu tinha dito a vocês, não há desperdício de conteúdo no sentido de que o início dessa terceira unidade, ele puxa um pouco do gancho, quer dizer, ele puxa um gancho um pouco do que a gente viu na unidade anterior. Inclusive aqui, a unidade 2, a gente tem uma preocupação em relação a sistemas. Aqui tem uma terceira maneira, né? Lá a gente exibiu a regra de Cramer, o escalonamento, e aqui seria uma terceira maneira de resolver sistemas. Lógico que tá cada coisa dentro do seu quadrado, né? Então, a maneira que a gente viu em relação à segunda unidade, né, que é escalonamento e regra de Cramer, são os métodos que vocês vão ter que utilizar na resolução de vocês. Para a terceira unidade, né, vai cair novamente sistemas, porém vocês vão ter que aplicar essa resolução aqui, né, esse tipo de resolução. Então, por isso que, né, eu tinha dito a vocês e já tinha visualizado que não teria problema se eu iniciasse hoje. Né? Só relembrando, amanhã eu abro atividade para vocês, né, até segunda, por volta do meio-dia. Pois bem, então, o início dessa terceira unidade, ele fala das matrizes especiais. Então, primeiro a gente vai ver a adjunta. Ela é uma matriz importantíssima para esse curso de forma geral. Depois a gente vai ver essa aplicação, né, que é a resolução do sistema utilizando a adjunta, que, né, acredito que é o que a gente vai ver hoje. E posteriormente a gente vai ver o poder da matriz, né? Qual é a matriz que eu utilizo para expandir ou contrair vetores, né? Para fazer reflexão em torno de eixos ou em torno de planos, né? Essa parte em torno de planos eu não coloquei aqui, mas posso tranquilamente, né, trazer essa discussão também e cisalhar, né? Cisalhar é numa das coordenadas você usar as informações de todas as coordenadas. Então, assim, falando bem por alto, não precisa a gente saber ainda detalhes sobre isso, mas é isso, você preserva uma das coordenadas e a outra ou outras coordenadas, você usa todas combinadas. E depois projeções, a gente vai rever, né, a ideia de qual é a matriz que eu utilizo, de tal maneira que eu pego um vetor e projeto sobre a reta, né, qualquer vetor projeto sobre a reta, então basta implementar essa matriz, que é só fazer o produto, que você já vai ter isso, e projetar sobre planos, né. Bom, então essa é a parte, sim, aí por fim as matrizes de rotação, né. Então tudo isso que eu falei é o que a gente vai ver em relação às matrizes. Aí a gente fecha, né, o último conteúdo são as quádricas. Aqui eu abro
só uma revisão das cônicas. Esse é um conteúdo do ensino médio, né? Não necessariamente são todas as pessoas que veem isso no ensino médio, mas a gente vai dar só uma ideia geral para ver aqui a ideia das quádricas, né? No caso, o elipsoide, né? O elipsoide, um objeto que é um elipsoide, é a bola de rugby ou de futebol americano, né? Aquilo é o elipsoide. Aí tem os hiperboloides, que pode ser, sei lá, certos jarros têm formato de hiperboloide, ou a sela do cavalo. Quando a gente estiver falando disso, aí vocês vão entender o porquê desses nomes. Os paraboloides, né? Para um dos paraboloides, que é o elíptico, é a antena parabólica, ela é uma espécie de paraboloide, né? Aqui a gente está tratando de superfície. E o paraboloide hiperbólico seria duas parabólicas, uma de costa para outra, né? Assim, falando grosseiramente, de uma maneira que todos visualizem. E, por fim, os casos que não entram nas quádricas, mas que geram superfícies, né? Uma delas é o cilindro e a outra é o cone. Tá? Muito bem. Inclusive as cônicas vêm daqui, né? Aí tem alguns exercícios, né? Bem pouquíssimos exercícios essa terceira unidade, né? Não tem muito assim, o que tem informação prática, mas é aquela velha história, né? Toda a carga teórica a gente já depositou nas unidades anteriores, consequentemente aqui já tem mais caráter de aplicação, né? Então, vamos à ideia. Assim, né? Vamos iniciar a nossa discussão aqui em relação a essa parte das matrizes especiais. Bom, primeiro a gente vai falar dessa matriz, né, que é chamada matriz adjunta. Então, aqui no meu PDF, eu escrevi o seguinte, né, para início de conversa, para ter uma matriz adjunta, é necessário relembrar o conceito de cofator, né? Essa matriz, ela depende dos cofatores, e ela é dado por isso, né? Então, aqui eu estou colocando só a expressão de um cofator, que inclusive a gente trabalhou dessa maneira. Então, aqui a gente não está incluindo o elemento da matriz, né? Aqui está só o sinal e o determinante ao eliminar a iésima linha e jésima coluna, né? Esses símbolos de menos aqui, que estão aqui na escrita como índices, quer dizer isso, né? Eu estou pegando a minha matriz A, estou retirando a linha I, estou retirando a linha J, e dependendo da posição desse elemento, pode ser que aqui dê mais ou menos. Esse número, né, que é esse determinante, é o que a gente chama de cofator do IJ. Ok, então essa é a ideia assim, né? Em linhas gerais, é lógico que eu vou entrar mais em detalhes. Aí existe a matriz dos cofatores e existe a matriz adjunto. Tá? Então, deixa eu exibir algumas coisas aqui. Bom, vamos pegar aqui de forma geral uma matriz A qualquer, genérica. Então, vamos escrever aqui alguns elementos dela. Eu vou escrever de forma bem genérica, tá? Estou pegando também matriz quadrada. Uma das razões é que vai ter envolvimento de determinantes também nesse conteúdo, né? Consequentemente, existe a restrição aqui para matrizes quadradas. Então, a minha matriz é de ordem n, peguei esses elementos.
Aí, aqui, a gente pode definir uma matriz que se chama matriz dos cofatores, ou, sei lá, simplesmente cof de A, ou seja, aqui é uma nova matriz onde vai ter todos os cofatores dos elementos da matriz A. Então, escrevendo de uma maneira rústica, né, isso aqui vai ser o cofator do A1, aí o vizinho aqui é o cofator do A12, até o cofator do A1N. Aí isso vai seguir a mesma ideia para a segunda, para a terceira, até a última linha. Então, essa daqui é a matriz que é chamada de matriz dos cofatores. Bom, quem é adjunta, né, baseado nesse contexto aqui? A adjunta, ela é a matriz transposta dos cofatores, né? Então, escrevendo de uma maneira simples, ela é a transposta dessa matriz. Então, ela vai ser essa matriz aqui, que a gente vai, né, colocar alguns elementos aqui dela. Bom, então essa é a famosa matriz adjunta, tá? Ok. Aí só relembrando, né, o que é um cofator? Aqui, no nosso contexto, um cofator de um elemento qualquer vai ser simplesmente isso. É menos 1 elevado à soma dos números que determinam a posição desse elemento, vezes o determinante da matriz A, né, que eu coloquei aqui para a nossa discussão. Aí eu retiro a linha, né, do nosso elemento e retiro a coluna também do nosso elemento, né? Então, esse determinante com ordem n-1, n-1 é o cofator desse elemento, né? Então, todas essas matrizes aqui que eu escrevi, tanto a dos cofatores como a adjunta, ela vai ser formada por determinantes, né, quando a gente elimina os respectivos, né, de cada elemento indicado. E também tem a ideia do sinal a ser considerado. Até então, tá tranquilo essas ideias até aqui? Ok, aí aqui eu escrevi, né, a adjunta, a transposta, né, da matriz cofatores, enfim. Tá, e tem aqui, vamos à discussão aqui do primeiro teorema, tá? Vou ter aqui esse teorema T1, né, que é para considerar A como sendo uma matriz quadrada, e N a matriz identidade, da mesma ordem da matriz A, né, e, consequentemente, esse produto aqui, se eu pego a matriz A e multiplico pela adjunta, vai dar a mesma coisa do determinante da matriz A vezes a identidade de ordem N. É uma informação forte, né? E é baseado nessa informação aqui que a gente consegue resolver sistemas usando matrizes, que é uma das coisas que a gente vai fazer nessa aula, inclusive. Tá? Inclusive,
A gente vai criar um sistema já sabendo a sua solução. E a gente vai aplicar esse método, né, para de fato não ficar uma coisa obscura, ficar uma coisa do tipo, será que foi sorte, né? Bom, primeiro, por mais que eu tenha comentado essa ideia de sorte, aqui não é sorte porque é previsto por teorema, né? Então, é a primeira coisa. E a segunda, né, é só para a gente ter uma certa força, né? A gente já tem ideia do que dá. E a gente vai só mostrar que de fato dá aquilo. Então, vamos aqui à discussão do primeiro teorema. Que diz que A vezes A adjunta dá o determinante de A vezes a identidade de ordem N. Muito bem, então vamos escrever aqui, né, a matriz A. Aqui, o que a gente vai fazer, né? Como essa escrita matricial tem muitos elementos, se a gente olha só para a matriz, a gente já vê muita informação nela, né? E a ideia é fazer alguns produtos só, né? Na verdade, é ver se a gente consegue um padrão. Nos produtos. Se a gente conseguir isso, então a gente já tem como deduzir o que vai acontecer com os demais produtos, né? Ou seja, a gente só vai fazer alguns, né? Não vai precisar fazer todo mundo. Bom, então, só escrevendo quem é a adjunta, né? Aqui eu estou escrevendo, né, o cofator dessa galera aqui, quando eu ponho em coluna, é a adjunta, né? Aí eu fazendo para as demais, aí eu tenho toda a matriz adjunta. Bom, então, é esse produto que a gente vai fazer, né? De fato, tenho que ver se de fato dá esse determinante. Bom, eu vou realizar por hora simplesmente 2 produtos. O primeiro produto que a gente vai fazer é o desse primeiro elemento aqui, o elemento que vai estar na primeira linha e primeira coluna. E a gente sabe que para efetuar esse produto, a gente toma aqui a primeira linha da nossa matriz com a primeira coluna, né? Então é o produto dessas duas coisas que vai dar esse primeiro elemento. E eu vou pegar, além desse produto, eu vou pegar, sei lá, pode ser a primeira linha com o próximo ou a linha de baixo com esse, né? No caso, para ver o que acontece, né? Então vamos fazer esses 2 produtos e vamos ver o que vai acontecer. Então, esse primeiro produto aqui, deixa eu nomear aqui essa matriz, né? Se essa matriz é de ordem n por n e essa também, a matriz produto vai ser de ordem n por n também. Então, eu vou escrever D1 como sendo o número resultante dessa primeira linha multiplicado por essa primeira coluna, né? Ou esse primeiro vetor vezes esse primeiro vetor, né? Tudo isso que eu falei dá no mesmo. Bom, então fazendo isso, o D1 vai ficar da seguinte forma, vai ficar A1 vezes o cofator do A11 mais o A12 vezes o cofator do A12, né, que está aqui tudo na coluna, até o A1N
vezes o cofator do A1N. Bom, alguém consegue se lembrar ou, sei lá, visualizar alguma definição que tem por trás dessa combinação aqui de produtos e somas? Ninguém lembra. Ok. Não sei se vocês... Não, realmente não é estranho. Ok. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Essa aqui é o próprio determinante. Só relembrando, né? Por que essa expressão é o determinante? Bom, considere essa matriz A. A gente definiu o determinante da seguinte maneira, como sendo o somatório de A e J. Aí eu tenho que escolher, né, que a gente toma ou uma linha ou uma coluna completa, né? Então vamos supor que eu pegue essa linha aqui, né? Vamos pegar, não, eu vou pegar uma linha qualquer. Então, se eu pegar uma linha qualquer, eu vou fazer minhas colunas variarem de 1 a n. Então, o determinante é esse elemento vezes menos 1, né, elevado a i mais j, vezes o determinante da matriz A menos i menos j. Bom, aqui eu troquei a ordem do que está lá no PDF. Lá no PDF está esse menos 1 no lugar do A e o A no lugar do menos 1, né? Está trocado. Mas aí, no caso, se a gente... Aqui a gente escolhe, né? Eu coloquei o determinante em função aqui da variação das colunas, né? Consequentemente, eu estou amarrando a linha. Esse aqui seria o determinante escolhendo a primeira linha, né? Aplicando essa expressão do determinante, né? Vai dar exatamente essa que a gente acabou de ver, né? Um pouco mais acima, que a união, né? A união, no caso, o produto dessas duas coisas é o cofator do A e J, né? Então, esses cofatores aqui são essas expressões aqui, né? Que não estão aparecendo aí, né? Que aqui a gente, de certa forma, simplificou com essa escrita, né, em função dos cofatores. Então, esse primeiro produto, ele nada mais é do que o determinante da matriz A. Agora, eu vou fazer um, um outro produto qualquer, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui o D1, desculpe, o D21, né? Que é o elemento abaixo desse. Já que essa matriz aqui também vai ter N linhas e N colunas. Bom, o D21, a gente vai pegar essa segunda linha que está aqui abaixo, né, dessa, e multiplicar pela primeira coluna, né? A segunda linha é a primeira coluna, segunda linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz, né? Onde eu estou multiplicando a primeira pela segunda. Bom, fazendo isso, a gente vai ficar com essa expressão aqui. A21 vai ser o primeiro elemento, que é o que fica abaixo desse, vezes o cofator do A11, né? Lembre-se que essa segunda linha aqui com essa primeira coluna,
Aí vou pegar o A22, né, com o cofator do A12, que é o que fica aqui embaixo, e assim vai seguir, né, da mesma forma que eu fiz aqui para o primeiro, vai seguir a ideia aqui para o segundo, até o último elemento, né, que vai ser o A2N, né, que é o que fica abaixo desse aqui, né, fica abaixo desse, vezes esse último aqui. Bom, aqui não dá para enxergar muita coisa, né, porque essa escrita do cofator, né, ela nos impede de enxergar, pelo menos aonde a gente quer chegar, né, com esse produto. Então, eu vou só abrir algumas expressões aqui, né, para a gente visualizar o que na verdade está acontecendo aqui. Que é menos um elevado a um mais um vezes o determinante, né, eliminando a linha um e coluna um e, consequentemente, quando a gente faz isso, o que vai sobrar vai ser isso aqui, né? E no caso vai ser determinante. Ok. Aí o próximo vai seguir a mesma ideia. Então vamos direto para o último. Uma das vantagens dessa parte que eu estou explicando para vocês é que aqui não precisa explicitar demais, né? Com uma, explicitando de forma relativa, a gente consegue visualizar onde a gente quer chegar. Bom, o determinante que eu vou escrever aqui, nessa região, eu vou eliminar a linha 1 e coluna N. Então, vamos voltar aqui à nossa matriz, né, para nos ajudar aqui na hora de escrever quem serão os elementos, né, que a gente vai aplicar o determinante. Então, eu vou eliminar essa primeira linha e essa última coluna. Consequentemente, aqui vai ficar o A21, né, que é o que fica abaixo desse carinha aqui, até o A2N-1, tá? Eu vou escrever assim, botar entre parênteses, para não ficar com a sensação que tem um termo só, né? Veja, se eu não escrevo assim com parênteses, olha como é que fica. Fica assim, ó, A2N-1, né? A impressão é que eu estou colocando índices ímpares aqui. Mas não é. É 2, que é referente à segunda linha, e N-1, que é a coluna. É a coluna que vem antes dessa, já que aqui eu estou eliminando ela. Tudo bem? Tranquilo, né? Essa questão aqui da coluna. Bom, aí isso vai até o último, né? Que é a N1 e a N-1. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Todo mundo visualiza essa ideia desse determinante aqui que eu escrevi, esses determinantes que eu abri na hora que eu elimino aqui as respectivas linhas e colunas? Ok. Aí, qual é o próximo passo agora? Eu quero escrever isso aqui como um único determinante. Por quê? Não sei se vocês visualizam, mas quando a gente aplica a regra de Laplace, normalmente é um elemento, né, que é o elemento gerado lá no cofator, a gente elimina a linha dele, a coluna dele, e multiplica ele pelo determinante do que sobra. Então, que fica uma coisa mais ou menos nessa escrita aqui, né, que tá.
Aí, quando eu for aplicar o determinante aqui, por exemplo, né, aí eu escolho uma linha completa ou uma coluna completa, aí eu aplico o processo, né, do determinante que a gente já viu, né, que é a regra de Laplace, e vai aparecer outra expressão, né, só aqui semelhante a essa que eu escrevi. Então, eu vou fazer vou caminhar no sentido contrário desse do determinante, né? Então, eu tenho essas combinações aqui de determinantes e alguns elementos, a gente vai tentar escrever isso aqui como um único determinante. Não sei se vocês enxergam, mas eu vou começar a montar esse determinante único, né, que representa essa combinação aqui. E o determinante único vai ser assim. Bom, aqui eu tenho o elemento A21 e eliminando a linha dele, a coluna dele, o que sobrar, né, é o determinante que vai multiplicar ele, que no caso é esse daqui que está escrito. Então vamos escrever, né, posicionalmente, né, em relação a esse elemento, já que eu fixei esse como sendo o elemento da primeira linha e primeira coluna do determinante representado por essa combinação. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar o A22, né, no caso esse elemento está uma linha abaixo e está uma coluna à direita da coluna desse cara, até esse último, né, o A2N aqui. Beleza, então aqui vai ficar, né, vou escrever todo mundo aqui, que ficou aqui na... Todo mundo visualiza que esse produto aqui representa um determinante maior, onde só esse produto representa essas posições aqui. Quando travou, eu já tinha escrito isso aqui? Não? Tá, então, como foi que eu escrevi, né? Eu escrevi assim, esse elemento aqui, a gente vai pegar ele, né? Imagine que eu vou aplicar o determinante numa matriz, que aqui só está alguns fragmentos, e esse determinante vai gerar essa expressão. Né? No caso, eu estou fazendo o caminho da volta. Né? Pela expressão, eu estou tentando deduzir quem eram os elementos do nosso determinante. Então, aqui eu coloquei esse elemento na primeira linha, primeira coluna, eliminando ele, sobra essa matriz aqui, né, que é aqui o determinante, onde o determinante foi aplicado. Né, e é justamente ele vezes, né, esse determinante. Mas aqui ainda vou preencher os demais, né. Bom, aí preenchendo esse último, né, indo lá para o final, esse A2N, né, é como se eu tivesse escolhido, isso aqui fosse uma linha completa. Né? Então, o primeiro elemento está aqui nessa posição, automaticamente o último elemento, né, vai estar aqui na mesma linha, né? Já que esses elementos, eles devem compor uma linha completa ou uma coluna completa. Então, eu vou escrever ele aqui, ó, o A2N. E quem sobra, né? Eliminando a linha dele, a coluna dele, né? Nesse último produto, vai sobrar aqui o A21 até o A2N-1, né? Onde é que vai ficar esse A21? Vai ficar aqui antes desse, né? Que aqui é onde vai ser gerado os determinantes, quando a gente elimina as respectivas linhas e colunas. Então, o A21 vai ficar aqui, né? Desse caso aqui. Aí, beleza, o A22, A2N e tal. E aqui vai vir até o AN1. Bom, aqui é o A21, né? Que é esse elemento. No próximo fator, vai ter o A22. E assim vai, o A23 até o A2N. Então, esse determinante que eu escrevi, se a gente aplica aqui
né, a regra dos determinantes ou a regra de Laplace, como queiram, vai dar exatamente essa expressão de cima. Não sei se todo mundo tá enxergando isso que eu escrevi, ou se ainda está obscuro. Alguém levantou a mão, pode falar. Eu só não entendi porque nessas duas primeiras linhas tem A21, por exemplo, A22, aí na segunda tem a mesma coisa, mas na última chega a AN1, AN2 e ANN. Não era Certo. para variar nessas duas primeiras também, não? Esse primeiro índice, né, da linha. Na verdade, por posição não, porque vou fazer só, vou fazer uma coisa bem rápida aqui, só para a gente ter uma ideia melhor do que foi feito aqui. Eu vou pegar a matriz, sei lá, 3 por 3, né? Só para a gente visualizar. E vamos supor que eu escolhi a primeira linha para calcular o determinante. Então, eu vou fazer o determinante. Não se preocupe que isso aqui eu vou apagar, tá? Vou apagar para... Aqui é só um rascunho. Tá, e aplicando a regra de Laplace, né? A gente escolhe aqui sei lá, a primeira linha. Aí como é que fica o determinante, né? Fica esse cara vezes o cofator dele. Mas quem é o cofator dele, né? É menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Que é a posição aqui, né? Os números que determinam a sua posição, a gente soma eles, vezes o determinante, eliminando a linha e coluna. Ou seja, A22, A23, A32 e A33. Né? Então, aqui a gente tem a primeira expressão quando a gente considera aqui só o primeiro elemento. Aí vai para o segundo, né? O segundo elemento é A12, aí o cofator dele, menos 1 elevado a 1 mais 2, e escreve os elementos que sobram, né? No caso, o A21, o A23, A31, A33 e assim vai. E por fim, né, a gente faz com esse último, ou seja, a gente vai ficar com A13 menos 1 elevado a 1 mais 3, e os elementos ao eliminar aqui linha e coluna serão A21, A22, A31 e A32. Bom, qual foi a nossa ideia aqui, né? Aqui é o seguinte, eu peguei o determinante e apliquei a expressão. Agora imagine que a gente tivesse essa expressão e eu tivesse que dizer qual foi o determinante que gerou essa expressão. É esse o desafio aqui, né, para gente. Então, perceba a questão das posições, né? Esse carinha aqui, como ele multiplica, ele é da posição 1, 1, significa que esses elementos aqui são os elementos quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna. E, de fato, se eu eliminar a primeira linha e a primeira coluna, são esses 4 elementos aqui, ó. E esse elemento, né, está nessa posição. Baseado nessa primeira informação, né, eu gerei aqui os primeiros elementos que compõem o nosso determinante, né? Deixa eu só esse primeiro aqui me diz onde está a posição desse, me diz onde está a posição desses 4, né? Que foi justamente, né, é o produto dele com o determinante quando eu elimino. Consequentemente, esse cara aqui, se estiver nessa posição, esse determinante aqui vai ser esse aqui, ó, por analogia, né? Até isso que a gente escreveu agora.
E aí a gente continua compondo, ó. Vamos para o próximo aqui, ó, que é esse carinha aqui. Vou só apagar essas duas linhas aqui. Aqui eu vou deixar essa linha mesmo, tá? Bom, indo para esse, e eliminando a linha dele, coluna dele, sobra esses quatro carinhas aqui, né? Então, quer dizer, se eu fizesse a construção inversa, eu teria, né, inserido aqui 8 elementos, ia ficar faltando só esse terceiro, né? Porque do primeiro produto eu ia inserir esse e esses quatro, né, 5 elementos. Com o segundo produto eu ia inserir esse, né, que é indicado por aqui. E esses quatro elementos são as colunas que sobram, né? Ou seja, não sendo a linha dele, não sendo a coluna dele. Então esses dois carinhas tá aqui eles, ó. Que é o que acontece no próximo produto, né? Nesses dois aqui, eliminando a linha dele e coluna dele, vai aparecer exatamente a primeira, né? Assim como aparece aqui. E aí segue, né? Isso vai seguir, aqui como ela é genérica, né? A gente já foi para a última. Então, quem é a primeira linha, né? Ó, aqui é a primeira linha, ó. A1, A12, A13, ó. A1, A12, A13. Aqui, quem vai ser a primeira linha, né? Vai ser A21, A22 até A2N, ó. Vai ser a primeira linha. E esses determinantes menores é o que vai compor as linhas de baixo. Então, aqui eu coloquei todo mundo, né? Por isso que apareceu esses índices aqui, ó. Vem até esse cara, né? Esse aqui não faz parte da primeira coluna, porque ela foi eliminada, né? Então, ela não faz parte dessa primeira coluna. Então, essa coluna aqui é essa daqui, né? Então, esse índice N2, né? É referente à enésima linha, né? E segunda coluna. Ok, então nessa última aqui, né, seria o equivalente a esse, aparece a matriz, né, com os termos iniciais. Então, veja, aparece aqui, ó, logo abaixo é 2 1 até segunda linha e coluna de ordem n-1. Quer dizer, com a construção inversa, né, não sei se o Diego estava, né, com um pouco de dúvida nisso, não sei se com esse paralelo aqui com esse paralelo que eu usei aqui, o determinante de ordem 3 por 3, deu para visualizar melhor, né, como foi que eu construí de forma inversa, né, a minha combinação como um único determinante. Aí qual é o intuito dessa construção inversa? É ver se possui alguma anomalia, né, que a gente já pode deduzir o que vai dar, mesmo sem conhecer nenhum elemento. E ele mesmo comentou isso aqui, né? Ele comentou isso, ó, que as duas primeiras linhas são idênticas. Aqui deu uma travada aí, eu vou esperar ver se volta. Às vezes ele volta, às vezes eu preciso reiniciar aqui. Mas de toda forma, né, enquanto ele retorna aí, vocês conseguem observar que no determinante gerado, as duas linhas acabaram ficando idênticas, desse determinante maior, né, tá na linha abaixo. Observando isso, que a gente tem algumas informações sobre determinantes, né? A gente sabe que um determinante, quando possui duas linhas idênticas, ele dá zero. Aqui ainda não voltou. Deixa eu reiniciar aqui, tá?
Ok, desculpa aí. O que eu tinha dito foi o seguinte, né? Como as duas linhas são idênticas, nós sabemos que existe propriedade dos determinantes que garante que isso dá zero. Então, o elemento de posição deu o determinante do próprio A quer dizer, o elemento D1, né, gerado no produto dessas duas matrizes deu determinante e esse D21 deu zero. Então, o que a gente pode inferir? Tá? Aqui não precisa a gente fazer mais verificações disso, só se quiserem, mas aqui o que vai acontecer vai ser o seguinte, se esses dois números forem diferentes, né, no caso se eu pego linha 1 e qualquer outra coluna não sendo a primeira coluna, vai dar zero sempre. Então, o D21, o D31 vai dar zero também, até o DN1. Onde é que não vai dar zero aqui? Né? Na diagonal. Né? Então, eu fiz esses dois produtos com linha e coluna, né? Sendo aqui o número da linha sendo igual ao número da coluna e o número da linha sendo diferente do número da coluna. Então, a gente acabou entrando nessa dicotomia, né? Se eu pego essa linha e não pego a coluna referente a ela, né, no caso, a esses índices, se eu pego índices diferentes, indiretamente estou calculando o determinante com duas linhas idênticas. É isso que vai acontecer, né? Que é o que a gente viu aqui nesses dois produtos, né? Se esses dois números aqui não coincidem, né, esse elemento com o do cofator, então essa combinação aqui vai dar sempre zero. Então, significa dessa forma, não sei se todo mundo enxergou essa inferência que eu fiz aqui, né, dos produtos. Então, isso significa que a nossa matriz vai ser essa. A nossa matriz produto, né? Ela vai ser essa matriz aqui. Eu vou escrever ela assim grosseiramente, né? Tem os elementos, mas na verdade ela vai ser essa daqui. Ela vai ter o valor do determinante na diagonal, ela vai ser uma matriz diagonal, e todos os outros elementos, né, fora esses, vão ser todos idênticos a zero. Então, essa é a nossa matriz, e como o determinante aparece em todos os elementos da diagonal, a gente pode pôr ele em evidência. E quando a gente põe ele em evidência, aí vai aparecer exatamente o que tem aqui, né? Determinante é um número. E, no caso, como essa matriz ela é diagonal, né, vai ficar assim, vai ser o determinante de A vezes a matriz identidade de ordem N. Então, de fato, né, é verdadeiro esse produto. Né? Se eu pego qualquer matriz quadrada vezes a sua adjunta, isso vai ser igual ao determinante da matriz A vezes a matriz identidade da mesma ordem dela. Todo mundo visualizou essa demonstração desse teorema? Ok. Só trocando em miúdos o que foi feito. Na demonstração, peguei uma matriz quadrada, qualquer, certo? Montei aqui a adjunta dela. Aí eu realizei dois produtos. Uma, pegando a primeira linha e primeira coluna, né, respectiva aqui. Esse produto é o próprio determinante da matriz A, né? Deu exatamente a definição do determinante que foi visto na unidade anterior, quer dizer, na unidade corrente, né? Na verdade, essa aula, enfim, essa aula é da unidade 3, mas na unidade 2, né, a gente viu
que essa expressão é o determinante. Aí eu peguei a primeira linha e peguei qualquer outra coluna. Quer dizer, desculpa, eu fiz o contrário. Eu peguei a segunda linha e peguei a primeira coluna. Esse produto deu zero. Por quê? O que foi que a gente percebeu? Quando a gente montou o determinante, deu duas linhas idênticas. Tá, então, qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte: essa primeira linha, se eu multiplico com a primeira coluna, dá o determinante. Se eu multiplico com qualquer outra coluna, vai dar zero, né? Porque aqui os índices não coincidiram, né? Falando dicotomicamente, esses índices não é o mesmo que esse, ó. Esses índices também não é o mesmo que esse, e no fim das contas o que aconteceu foi a repetição de linhas. Quando os índices coincidiram, deu determinante. E onde é que coincide aqui na matriz, né, os índices? Coincide na diagonal só. Esses índices aqui que eu circulei só vão coincidir se esses dois números forem idênticos, né? O número da linha for idêntico da coluna. Se o número da linha for diferente do número da coluna, né? Ou seja, se eu estou pegando uma linha que não corresponde nos índices, esse produto vai dar zero, porque ele se transforma num determinante, repito, né? E vai ter linhas idênticas ou colunas idênticas. Então, o produto dessas duas coisas vai dar exatamente essa estrutura. Por que vai dar essa estrutura? Porque na diagonal é onde o número da linha coincide com o número da coluna, simplesmente, né? Fora isso, não há essa coincidência, né? Vai cair nesse segundo caso, né? Então a gente viu isso, né? Quer dizer, a gente viu, eu digo dicotomicamente, porque aqui só tem duas informações. Uma, se esses dois números são iguais, determinante do A. Esse é o resultado. Esses números são diferentes, dá zero. Aí repito, né? Vai dar exatamente isso aqui. Os números são idênticos na diagonal, então todos os elementos vão dar exatamente o determinante, e fora isso, tudo vai zerar. Então, de fato, esse produto vai dar o determinante da minha matriz vezes a identidade, né, que é a estrutura aqui da nossa matriz. Ok. Então, feito isso, né, não sei se essa segunda explicação melhorou, né, aqui já está, parece, sei lá, uma informação mais adiante, né. Então, a gente pode considerar por esse teorema a verdade dessa informação aqui. E muitas coisas a gente pode inferir sobre isso. Por exemplo, produto matricial a gente sabe que não é comutativo. Então, significa que se você tem uma igualdade matricial e você quer multiplicar por uma terceira matriz aqui, você tem que definir a ordem. Então, por exemplo, se você multiplica aqui a sua igualdade matricial por uma matriz C, pela esquerda do A, para que isso continue igual, você tem que multiplicar esse C à esquerda do B. Né? Aqui, você não pode multiplicar simplesmente de qualquer lado. A razão é pela comutatividade, né? Se fosse comutativo produto de matrizes, então não teria problema em relação à posição. Significa que aqui, se a gente for mexer matricialmente, eu tenho que definir, né, de que lado que eu vou realizar produtos. Então, uma coisa que a gente pode inferir dessa informação é a seguinte: eu vou multiplicar pela matriz inversa, né, essa matriz aqui, consequentemente, né, por essa coisa que eu disse a vocês, o produto vai ter que ser à esquerda, né, já que aqui eu inseri o produto à esquerda. Bom, o que a gente sabe, né?
uma matriz vezes sua inversa, ou o contrário, né? Nesse caso, aqui existe a comutatividade, né? Não é geral, mas sim, é restrita a alguns casos. Então, significa que isso aqui dá identidade de ordem n, vezes a adjunta de A. E aqui é um número. Um número vezes uma matriz, aí sim pode ser comutativo. Esse número pode multiplicar por qualquer lado na matriz, sem problema nenhum. Visto que um número vezes a matriz, esse número vai multiplicar todos os elementos da matriz, né? E você pode inserir esse número por qualquer lado da matriz. Como determinante é um número, eu posso trocar de ordem com essa matriz aqui. Então, eu vou escrever assim. Aí, o que a gente sabe? A identidade vezes qualquer matriz vai dar a própria matriz. Então, isso aqui vai dar a adjunta. Aqui, identidade vezes a matriz inversa vai dar a matriz inversa. Né? Então, a gente chegou aqui a outra equação equivalente a essa. O determinante vezes a matriz inversa vai dar igual a adjunta. Né? É outra, né, informação. Né? São duas informações equivalentes. Eu vou até colocar o símbolo aqui, né? Já para garantir, né, essa informação. E, por fim, né, como determinante é um número, então eu posso dividir os dois lados da minha igualdade pelo determinante. E fazendo isso, a gente chega na expressão final, que é a seguinte. Se eu tenho a adjunta da matriz A dividido por determinante, né? No caso, essa divisão aqui, eu não vou nem escrever assim para não ter confusão, né? Já visto que não existe divisão entre matrizes, né? Para não confundir com isso, né? Então, eu vou botar assim, ó, 1 sobre o determinante do A, né? Ou seja, o inverso fracionário, né? Aqui do meu determinante vezes A adjunta, isso aqui dá exatamente a minha matriz inversa. Quer dizer, eu tenho como obter a matriz inversa, né? Calculando o determinante e a adjunta. Aí eu não sei se você já ouviu falar que para ter matriz inversa, o determinante não pode ser zero. E a razão é essa. Né? Se o determinante aqui for zero, isso aqui vai dar 1 sobre 0, e 1 sobre 0 aí deixa de ser número. Né? Consequentemente, isso aqui já... a gente perde essa informação. Tá? Então, esse determinante não pode ser zero, né, para ter inversa. Ok. Antes de eu continuar, eu gostaria de saber de vocês se está tudo ok, ou se ainda tem alguma informação que ficou embaçado aqui nesse nosso caminhar. Bom, então, isso é ótimo, né? Se todo mundo visualiza isso, então tá tranquilo. A mensagem referente a essa parte é essa. Que é justamente aqui como eu escrevi nessa definição, né? Dado uma matriz A quadrada de ordem n e não possui determinante sendo zero, então a matriz inversa é dado por essa expressão, né? O desenvolvimento disso a gente acabou de ver. Aqui, repito, né? Escrevi sobre determinante, mas na verdade é 1 sobre determinante, uma constante, vezes a matriz adjunta de A. Aí, como exemplo, né, tem esse caso aqui, né, é uma aplicação, é resolver esse sistema usando essas informações. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que um sistema a gente pode escrever dessa forma, né, já
esse x aqui não é uma única variável, e sim um vetor de variáveis. Então, deixa eu explicar melhor, né? Imagine esse sistema genérico. Eu tenho aqui A1x1, A1x, não, A2x2, A3x3, igual a um certo B1. Agora eu vou escrever, eu vou colocar assim, A1, A2, vou seguir um pouco da ideia matricial em função dos As, tá? Só para não ficar enchendo de letras, né? E sim só variando os índices. Então, vamos supor que esse cara é o A21x1, o A22x2, o A23x3. Isso aqui suponha que é um certo B2. E por fim, aqui, né, vamos imaginar que a gente tem três equações, assim como a gente tem trabalhado, né? E aqui igual a um certo B3. Bom, imagine que eu tenho esse sistema para fazer a discussão. Esse sistema, a gente sabe que a gente pode escrever ele assim, como, né, o A11. Isso vezes esse vetor coluna. Já já eu ponho as barrinhas de vetor, né? Bom, eu posso transformar meu sistema num produto de matrizes. De tal maneira que essa primeira linha vezes essa coluna dá essa primeira parte da minha equação, né? Isso aqui vai ser idêntico ao primeiro elemento. Quer dizer, eu posso escrever o meu sistema nesse formato, né? Então fica A vezes x igual a B, onde x é esse vetor aqui das minhas variáveis, meu B é o meu vetor de termos independentes e A é a minha matriz dos coeficientes. Aí, aplicando essas ideias que a gente viu, né, acabou de ver, em relação, onde tudo começou pela adjunta, aqui se eu fizer o produto à esquerda matricial, a gente vai ter isso aqui, ó, a inversa vezes A, né, vezes essa coluna dos termos independentes, vai ser a inversa vezes B, né, essa coluna aqui. Consequentemente, né, A vezes a inversa é a identidade vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa, quer dizer, achei aqui a minha solução. Então, qual é a solução do meu sistema? Né, dado um sistema escrito na forma matricial, vai ser a inversa, né, vezes os termos independentes. Aí, para fechar essa aula, né, que é mais ou menos como eu tinha planejado, a gente vai criar agora um sistema, né, a gente vai dar alguns valores para a solução do sistema, a gente vai criar três equações, né, que dão, respectivamente, os três valores escolhidos, e a gente vai aplicar esse método aqui, né, que é, repito, a terceira maneira da gente resolver sistemas. Né. Professor, licença. O senhor pode explicar Pode de falar, novo? Diego. O senhor pode explicar de novo como o senhor conseguiu essas equivalências aí? A primeira parte eu entendi que foi meio que as matrizes, né? A matriz A, a matriz coluna X e a matriz coluna B, mas depois eu já não entendi o que o senhor fez. Ok.
O que eu fiz foi o seguinte, essa matriz aqui, ela é a matriz A, né, que está escrita aqui. Eu só reescrevi, né, o meu sistema de uma maneira simples. Aí, assim como eu desenvolvi, assim como a gente desenvolveu como é que ficaria a expressão da inversa, eu me utilizei, né, da mesma ferramenta aqui. Então, eu fiz o seguinte, eu multipliquei aqui à esquerda desses dois elementos a inversa do A, né, que a gente viu um pouco mais acima, que é um produto, né, se eu tenho uma equação matricial, eu tenho que indicar que, né, se eu realizo o produto à esquerda de uma matriz, para continuar igual, tem que ser o produto à esquerda da outra matriz. Visto que o produto não é comutativo para todas as matrizes. Então, eu fiz isso aqui, ó, eu peguei, multipliquei a esquerda do A, né, na esquerda da igualdade, e, consequentemente, eu tenho que multiplicar a esquerda do B. Tá, aí a inversa vezes uma matriz, isso aqui dá a matriz identidade, né? Esse produto aqui dá a matriz identidade. E a matriz identidade, né, suponha que A é N por N. Identidade vezes X vai dar o próprio X, né? A identidade é elemento neutro, né, da multiplicação de matrizes. E a direita aqui da nossa igualdade vai dar exatamente a expressão que vai dar os valores de X, né? É a inversa do A vezes B, onde B é coluna de termos independentes. Então, esse produto vai dar a nossa solução, né? A solução que são os valores aqui para as nossas variáveis que eu chamei só de X. Não sei se dessa segunda vez, né, se ficou melhor ou se ficou pior. Não, agora entendi mesmo. Valeu, professor. Tranquilo. Tranquilo. Bom, então, vamos aqui chutar alguns valores, né? Criar aqui um sistema com a escolha de 3 valores. Por gentileza, para a coisa não ficar muito densa assim, né, e acabar atrasando, por gentileza, não peguem pesado, né? Que aí, sei lá, às vezes em aula eu faço isso, escolham valores, aí o cara vai e bota a raiz de π elevado à oitava, sei lá, bota um número maluco aí. Aí, na hora de resolver, né, só dificulta mais para a gente resolver as contas. Então, escolha aí um valor para x1. Dois. Para o x2. 1. E para o x3, aí já, né? Tá. Como não foi escolhido nenhum negativo, eu vou colocar o menos para o x3. Ok, então temos aqui a solução, não temos o sistema ainda. Então vamos montar um sistema aqui, né? Bom, então se eu fizer 2 vezes x1 mais x2 mais x3, quanto dá essa equação? Né, essa continha aí, se a gente fizer. Isso aqui dá quanto? Dá 0. Isso. Agora vamos, né, variar mais. Vou pegar simples mesmo, pegar a simples soma. Se eu somar x1 com x2 com x3, isso aqui dá menos 2, né? Se eu somar esses 3 aqui, vai dar menos 2. E, sei lá, pegar x1 mais x2 menos x3. Bom, se eu troco o sinal aqui, né, vai ficar, esse cara fica positivo, a soma dos 3 vai dar 8. Bom, então eu tenho aqui o nosso sistema, né, gerado
pelos elementos que a gente já sabe, né, a gente já tem conhecimento da solução, o nosso objetivo aqui é aplicar essas regras que a gente acabou desenvolvendo nessa aula. Então, o que, que a gente sabe, né? Que a minha solução, x, vai ser gerado pela inversa vezes essa coluna de termos independentes. Como é que a gente gera a inversa? A inversa, ele é 1 sobre o determinante da minha matriz, né? Vezes a adjunta. Então, é essa conta que a gente vai fazer, né? A gente vai encontrar essa matriz aqui e multiplicar pela B. Bom, aí quem é a adjunta, né? Só para a gente relembrar aqui quem é quem. A adjunta, ela é a transposta da matriz dos cofatores. Então, vamos determinar quem é a matriz dos cofatores, né? Para aplicar a transposta. Então, vamos por partes, né? A gente já está vendo aqui que tem algumas coisas para se fazer. Então, vamos escrever o nosso sistema, né? Nesse formato aqui. Matriz A, que é a dos coeficientes, vezes X, né? Que é coluna das nossas variáveis, igual a B. Né? Vamos escrever aqui nosso sistema nessa forma matricial para ver quem vai ser a matriz que a gente vai trabalhar. Então, aqui vai dar 2, 1, 1 e 1, e 1, 1 menos 1. Né? Essa matriz vezes x1, x2, x3 vai ter que ser igual a 0, menos 2 e 8. Tá aqui. Então, beleza, né? Vamos pegar aqui a nossa matriz A e vamos encontrar a matriz dos cofatores. Né? Antes de fazer isso, quer dizer, enquanto eu faço isso, né, Lucas, que levantou a mão, pode ficar à vontade para se expressar. Felipe, no caso, a gente não inclui os termos independentes, né? A matriz expandida. É só isso dos coeficientes mesmo, né? Isso. A questão da expandida, ela entra no processo de escalonamento, né? Aqui já não é mais... Já não envolve isso. A gente tem que... Como tem que usar cofator, determinante... Então, literalmente, a gente vai ter que usar a matriz quadrada, que é a matriz A mesmo, propriamente dito, né? Aí, depois de encontrar isso aqui, é que a gente efetua o produto com um B, que é esses termos independentes. Beleza? Beleza. Mais alguém levantou a mão, não? Ok. Bom, então, vamos encontrar aqui o determinante, primeiro, né? Então, o determinante da matriz A, aplicando aqui a regra de Laplace, vai ficar 2, né? Escolha essa primeira linha aqui. Então, vai ficar 2 que multiplica 1, menos 1, menos 1, que multiplica 1, esses dois aqui, né? 1 e 1, e esses dois, né? 1 e menos 1, mais esse carinha aqui, o 1, né? Eliminando a linha dele, coluna dele, né? Fica essa matriz aqui. Bom, por que que aqui ficou menos 1? Porque a posição desse cara é linha 1, coluna 2. E se eu somar 1 com 2, vai dar 3. 3 é ímpar,
menos, né? Aqui é um 1, a posição do 2 é um 1. Como ele é par, a soma, né? 1 mais 1 dá 2, então aqui é positivo. Posição desse cara é um 3, somando dá 4, também é positivo. Linhas idênticas, determinante igual a zero, né? E ficou igual, né? Determinante aqui ficou idêntico. Quer dizer, já dá para colocar esses dois caras em evidência. É duas vezes isso, menos uma vez isso. Então, na verdade, é só uma vez isso daqui. Então, vai ficar menos um, e aqui vai dar menos um também. Isso vai dar menos 2. Então, não deu zero, né? De fato, não tem como, né? A gente não colocou nenhum absurdo aqui de solução, né? Então, sei lá, a priori parece que parece que tá tudo ok. Bom, todo mundo visualizou as ideias ou ficou algumas coisas estranhas até o momento? Eu só queria saber o que a gente conseguiu determinar com essa última equação aí que a gente escreveu. Essa aqui, Isso. a gente fez o determinante dela, sendo que aqui eu apliquei a regra de Laplace, né? Escolhi aqui a primeira linha. Certo, mas tipo, esse menos um dá menos 2, certo? Ok. Aí com isso a gente conclui o quê mesmo? Só isso, por hora. A gente só encontrou isso aqui, ó. Ah, tá. Então menos 2 é determinante. Isso, aí agora a gente vai para Entendi. os cofatores. Tá, então, como é que é a matriz dos cofatores, né? De uma maneira dinâmica, eu vou mostrar aqui né, de uma forma mais prática, né? Então, a forma prática é o seguinte, já escrevi maior aqui a minha matriz, né? Então, essa aqui é a posição 1, 1, 2. Então, posição 2 dá negativo, né? Que é o que aconteceu aqui. 1, 3 dá positivo. 2, 1 dá negativo também, né? Então, eu vou circular aqui onde dá negativo, né? Aqui 2, 2 dá positivo. Aqui 3, 1. Não, desculpe. 2, 3, né? A soma dá 5, dá negativo, quer dizer, esses aqui vão ter troca de sinais, os demais não terão troca de sinais, né? Então, vamos escrever aqui a matriz dos cofatores. Aí, no caso, quem vai ser a matriz dos cofatores, né? Cada elemento é o cofator respectivo, né? Então, por exemplo, quem é o cofator do 2? É esse determinante aqui. Então, no caso, vai ficar 1, 1, 1 menos 1. Então, esse determinante é o cofator do 2. Aí o próximo tem troca de sinal, né? Onde eu circulei tem troca. Elimina a linha dele, coluna dele. Quem é que sobra? Um de coluna, né? De primeira coluna e um menos um. Vamos escrever. Um menos um. O próximo não troca de sinal, elimina a linha dele, coluna dele. No caso, vai dar duas linhas idênticas, né? E assim segue. Né? Acho que a minha tela travou aí. Tá.
Tudo ok, né? Tranquilo até aqui. A geração desses cofatores aqui. Ok, então vamos continuar, né? Agora eu vou gerar os cofatores dessa segunda linha. Então, vou eliminar linha 2 e coluna 1. Vai sobrar esses 4 elementos, né? Aqui tem a coincidência de diversos cofatores, né? Aqui, como está circulado, recebe o sinal de menos. Eu já vou adiantar que vai ter menos também e aqui vai ter menos também. Ok, então, próximo. Eliminar a coluna e linha do elemento central, né? Então, vai ficar esses carinhas que não estão circulados. 2 menos 1 e 1 aqui, né? Nas diagonais. O próximo. Elimina essa linha, essa coluna. Vai ficar 2, 1, 1, 1. Próximo aqui é a terceira coluna e terceira linha. Aqui eu vou eliminar a terceira linha e segunda coluna, né? Então vai dar 2, 1 aqui, 1, 1. Por fim, né, eliminando terceira linha e terceira coluna, vai dar 2, 1, 1. Bom, então essa aqui é a matriz dos cofatores. Ok, então vamos fazer as contas. Aqui tá tranquilo, né? Esse aqui vai zerar, 2 linhas idênticas, aqui também zera, né? 2 linhas idênticas também. E vamos calcular o resto, né? Aqui vai dar menos 1, menos 1, menos 2, né? Que é o mesmo que esse, ó. Aqui vai dar menos 2 também, sendo que aqui troca de sinal, fica 2, 0, aqui 2, esse aqui dá menos 2, com menos 1 dá menos 3, aqui dá 2, menos 1, dá 1, né? Mas aqui troca de sinal, dá menos 1. Aqui dá 0, esse dá 1 também, né? 2 menos 1, sendo que troca de sinal fica menos 1. E aqui dá 2 menos 1, que dá 1. Bom, então essa matriz que a gente acabou de gerar é a matriz dos cofatores. Porém, a adjunta é a transposta dessa. Né? Então, a gente vai ter que transpor essa matriz dos cofatores, né? Porque a gente quer a adjunta. Ok, então, isso aqui vai ficar assim. Vamos direto ao ponto, né? A nossa solução vai ser 1 sobre esse determinante. Né? Então, vamos escrever aqui, menos 1 meio. E aqui a gente transpõe, né? Parece que essa matriz é simétrica, né? Essa matriz aqui parece que deu simétrica, né? Se eu transpor aqui, essa linha é essa coluna, essa linha é essa coluna também, né? Quer dizer, então já está tudo ok aqui, né? Nem sempre dá simétrica, tá? Aqui, na verdade, a matriz do nosso sistema, se a gente observar bem, ela é simétrica, ó. Né? Se eu transpor essa matriz A, dá a mesma que ela. Então, eu acredito que deu a simetria por causa da simetria da matriz A. Ok. Então, significa que todos esses elementos, basta a gente dividir por 2 e trocar de sinal. Aí a gente tem a matriz que a gente está procurando, né? Essa matriz aqui vai ser gerado por essa operação. Então, né, vamos escrever logo aqui o resultado disso. Dividindo tudo por 2 e trocando de sinal, aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 1,
aqui continua sendo 0, esse aqui vai dar -1, aqui vai dar 3 meios, esse aqui vai dar 1 meio, aqui vai dar 0, 1 meio e -1 meio. A nossa solução é pegar essa matriz aqui e multiplicar pelos termos independentes, né? Que é isso aqui, o 0, -2 e 8. Então, vamos fazer aqui, ó, 0, -2 e 8. Aí a gente obtém a nossa solução, né? No caso, a gente já sabe, né? Tem que obter isso aqui, ó, 2, 1 e -5. Então, vamos fazer a conta aqui, né? Bom, então vamos lá. Aqui vai ficar 1 vezes 0 dá 0, -1 vezes -2 dá 2, e 0 vezes 8 dá 0. Então, dá 2. Quer dizer, já deu lá o primeiro resultado. Agora, o próximo aqui vai dar 0, né? Esse com esse vai dar 0. Esse com esse vai dar -3. E esse com esse vai dar 4. Não sei se vocês estão enxergando isso, né? Esse com esse dá 0, repito, né? Esse com esse dá -3. E esse com esse dá 4, né? Que é 8 dividido por 2, praticamente. Aí vai ficar 4 menos 3 dá 1. E, por fim, 0 com 0 dá 0. 1 meio vezes 2 dá 1. No caso aqui, com o sinal de menos, vai ficar -1 esse produto. E aqui vai dar -4. Então, -1 menos 4 dá -5. De fato, a solução inicial que a gente propôs, né? Que a gente escolheu. E pronto. Então, tá aí a terceira maneira de resolver esse sistema, né? Utilizando matrizes, através dessa operaçãozinha, né? Usando a adjunta e o determinante. Pois tá. Então, aqui no meu relógio está cravado, né? Na verdade, passou 1 minuto. Bom, gente, então é isso, tá? Só repetindo, amanhã eu vou abrir lá a atividade para vocês. E terça-feira a gente continua essas ideias que a gente começou a discutir hoje,